Oi gente, tudo bom? Aqui tudo ótimo, graças a Deus. Então vamos lá, mais um vídeo sobre radiestesia radiônica. E nesse vídeo eu quero passar para vocês uma diferença que eu acho que é muito importante, porque tem um pouco de... não é confusão, mas é que não existe um consenso sobre chamar de gráficos radiônicos ou gráficos radiestésicos. Porque sim, tem uma diferença. Mas tem literaturas que falam que todos os gráficos são gráficos radiônicos e tem outras que falam que todos são gráficos radiestésicos. Algumas literaturas têm algumas diferenças, né? Catalogam alguns como radiônicos e outros como radiestésicos, mas não faz essa generalização. Mas de uma forma, né, mais geral, isso confunde muito as pessoas que estudam. Enfim, segundo o meu entendimento, segundo com o que eu tenho estudado, com o que eu tenho consultado, com o que eu tenho visto, existe uma diferença assim. Tem alguns gráficos que podem ser chamados de gráficos radiônicos e tem outros gráficos que podem ser chamados de radiestésicos. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não tenho muitos gráficos para mostrar, gente. Eu vou pegar os que eu uso, tá? Eu sei que tem muitos mais, mas eu só vou mostrar para vocês os que eu uso. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar alguns exemplos a mais aqui no box de informações. Mas, então vamos lá. Falando de gráficos radiônicos. Os gráficos radiônicos são chamados dessa forma porque eles emitem energias de forma, ou seja, de acordo com a estrutura desse gráfico, de acordo com a quantidade de linhas, de ângulos, de acordo com as formas geométricas desse gráfico, a combinação dessas formas, ele vai emitir uma energia de forma, né? Uma energia daquela forma que foi desenhada ali. Então, essa emissão energética, essa emissão de radiação, né? essa emissão que existe, ela é chamada de emissão radiônica. Por que radiônica? A princípio, a radiônica nasceu em decorrência de aparelhos radiônicos que eram construídos, acho que foi no começo do século, para esse fim, né? Para que pudessem atingir um objetivo, para que pudessem beneficiar algo ou alguém, por meio das ondas de forma. E essa emissão, né, vinha desses aparelhos. Então, é certo chamar os gráficos de gráficos radiônicos, porque eles têm o mesmo princípio desses aparelhos, tá? Então, por isso que os gráficos são chamados de gráficos radiônicos. Existem algumas poucas exceções, que são os gráficos radiestésicos. Só que, assim, a radiestesia, ela não é um aparelho. A radiestesia vai usar um pêndulo, que eu mostrei no outro vídeo para vocês, esse pêndulo aqui. Esse é um de vários exemplos. Existem pêndulos de metal, pêndulos que são localizadores, existem pêndulos de testemunho, existem pêndulos que são usados para a saúde, principalmente aqueles pêndulos de cristal, cristais de quartzo, de ametista. Então, existe uma infinidade de pêndulos, tá? Tem de vários materiais, tem de madeira, tem de metal, tem de pedras, enfim. Então, esses pêndulos aqui vão servir como amplificadores dessas ondas eletromagnéticas, tá? Dessas ondas de radiação, das ondas de energia. E eles vão traduzir pra gente o que existe ao nosso redor. Na verdade, a gente até conseguiria identificar essas energias. Se a gente começa a trabalhar a nossa mediunidade, por exemplo, a gente começa a ser mais sensível e a sentir essas energias, né? Então, assim, na verdade, a gente é capaz de sentir tudo que está ao nosso redor. Mas, por conta, né, do corpo físico, por conta da nossa falta de empenho nesse sentido, a gente não consegue traduzir, né? A gente não consegue identificar. Então, o pêndulo aqui, ele vai servir de amplificador e vai traduzir essas emissões pra gente, tá? Ele vai conseguir mostrar pra gente o que a gente não consegue sentir, o que a gente não consegue ver. Então, a radiestesia, ela faz isso.
ela identifica essas ondas, ela traduz isso pra gente. Então, a gente vai conseguir medir, a gente vai conseguir quantificar, a gente vai conseguir entender. E os gráficos radiestésicos fazem tem esse objetivo também, ou seja, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Esse gráfico aqui é chamado de régua biométrica ou régua de Bovis. E esse gráfico ele vai medir em angstroms a radiação, tá? Das pessoas ou de coisas vivas, ok? Vai medir a radiação. Então, como ele faz uma medição de radiação, ele faz igual ao pêndulo. Então, esse gráfico aqui, ele pode ser chamado de gráfico radiestésico, porque ele vai medir também. Ele não vai emitir ondas, ele não vai emitir, né, essas energias de forma, ele vai medir as energias que estão ao nosso redor, tá? Então, é um gráfico radiestésico. Como que ele funciona? Aqui você põe o testemunho de uma pessoa, aqui é um decágono, tá? Então, você põe aqui dentro o testemunho, e aí você vai pendular. Onde o pêndulo... na verdade, ele vai pendular assim, meio na diagonal, tá? Onde o pêndulo começar a pendular de forma reta, né? E não, assim, né, torta. Quando ele começar a pendular de forma reta, é ali a medição certa, tá? Ou então, também, você pode deixar o pêndulo quietinho. Aí você vai passando o pêndulo. Onde ele começar a oscilar, é ali, tá? Aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui é o nível de radiação. Então, quando passa dos 6.500, você já tem um sinal de saúde, tá? Você já consegue identificar aquela radiação como uma radiação saudável. Se ela está abaixo, principalmente aqui, ó, dos 5.500, tá? Aqui no meinho, ó, ela já vai, daqui para baixo, já vai ser um sinal de doença. E a gente tem até 2 exemplos aqui, ó, tuberculose, ela tem essa medição de 5.000 angstroms, e o câncer, desculpa, não, a tuberculose é aqui, ó, 5.500 e o câncer 5.000. E abaixo disso já, né, nem dá mais para contar, tá? Então, isso aqui é uma régua que vai poder te traduzir, por exemplo, o estado de saúde de uma pessoa, tá? Então, enfim, esse aqui é um gráfico radiestésico. Tem também essa aqui é a régua, tem também um relógio, que é uma meia-lua, né, como se fosse um compasso, e ali você tem sim, neutro e não, e várias medições nesse intermeio. E funciona da mesma forma, você pega o pêndulo, onde ele assinalar é a resposta que você precisa, tá? Então, aquele também é um gráfico radiestésico. Exemplo de gráficos radiônicos que eu falei no começo do vídeo. Esse aqui, que é o 9 círculos, é um gráfico radiônico, ele emite ondas de forma. Então, esse aqui, essas formas, né, esses círculos, que são 9 círculos, eles vão fazer a proteção para o testemunho que estiver aqui no meio, tá? Vão proteger. Esse outro aqui, esses são os mesmos que eu mostrei no vídeo anterior. Esse que é o desimpregnador, o que ele vai fazer? Com o testemunho aqui no meio, ele vai desimpregnar energias negativas, energias perniciosas, tá? Ele vai jogar para fora essas energias. Então, tá vendo? São ondas de forma, tá? São ondas emitidas pelas formas que estão aqui desenhadas. Então, também esse aqui é um gráfico radiônico, tá? Então, essa é a diferença entre gráficos radiestésicos e radiônicos. Uns emitem essas ondas de forma, que são os radiônicos, e os outros medem essas ondas de forma, que são... ondas de forma não, desculpa, as energias, né, de forma geral, que são
os gráficos radioestésicos, tá bom? Então, era essa a diferença que eu queria mostrar pra vocês. Deixe aqui nos comentários a experiência de vocês, o parecer de vocês. É bom a gente compartilhar informações para entender cada vez melhor. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui e não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!